O coração tem a sua própria linguagem. E quando nós aprendemos a escutá-lo, nós descobrimos que ele sempre aponta o caminho certo. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. E a palavra de hoje é em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Há pessoas que, ao entrar em determinados ambientes, ele sente de imediato o peso espiritual que tem no lugar. Isso não é uma fraqueza, mas é uma sensibilidade que muitas pessoas têm. Muitos, desde jovem, que não sabem lidar com essa percepção, eles carregam dores que não lhes pertencem, sofrimento dos outros, pensamentos alheios. E sem perceber, eles assumem fardos que não são seus. Mas a vida com Deus nos ensina a discernir. Nós não precisamos mais confundir a dor ao redor do nosso dia a dia com a nossa própria identidade. Essa sensibilidade que algumas pessoas têm é um dom, gente. Mas precisa ser cuidado com oração, com presença diante de Deus, para não se tornar um sofrimento. Quando a gente cultiva a intimidade com Cristo, a gente desenvolve uma espécie de imunidade espiritual. O mal pode até se aproximar da gente, mas ele não vai encontrar abrigo, não. Onde a luz de Cristo, as trevas não permanecem. Vamos pensar num exemplo aqui, porque é pensando num exemplo que a gente entende mais fácil, não é? Por exemplo, alguém que entra num escritório onde todo mundo está tenso, sem perceber, a pessoa começa a sentir uma ansiedade, um aperto no peito, um mau humor, como se fosse dele. Mas a pessoa estava bem até chegar naquele lugar. O que aconteceu? Então, essa pessoa se lembra de orar silenciosamente, respirar fundo, pedir a Deus em oração: Senhor, guarda o meu coração. O ambiente vai continuar carregado, mas essa pessoa, ela já não é contaminada. Ao contrário, a sua serenidade pode até acabar contagiando os outros, trazendo paz para aquele lugar. O mesmo pode acontecer numa família, uma discussão que podia facilmente te arrastar para a raiva, para você começar a gritar com o povo. Mas se você está enraizado na presença de Deus, a pessoa responde com calma. A sua postura quebra o ciclo de agressão. Assim, ela deixa de ser uma refém do que acontece fora e passa a ser um instrumento da graça do que acontece dentro de si. Há forças maiores que tentam nos influenciar. A pressão social, os medos coletivos, a ansiedade do tempo presente. Mas quem permanece em Cristo é como rocha diante das ondas. Elas podem vir, mas não te derrubam. Elas são danadas, essas ondas, viu? São danadas. É uma maior que a outra. Se você aguenta uma, vê outra maior ainda. Mas se você está em Cristo, elas podem vir e não vão te derrubar. E nesse lugar de confiança, nós deixamos de ser apenas influenciados pelo mundo, nós passamos a ser a influência de Cristo no mundo.
No fim, essa sensibilidade deixa de ser um peso e acaba se tornando uma missão. Levar a luz de Deus aos lugares onde há trevas. Lembrando que a verdadeira presença não é a nossa presença, mas a presença de Deus em nós. Além dos ambientes carregados, às vezes uma palavra dura, uma atitude hostil, acaba se tornando um peso invisível, tentando nos arrastar para baixo. Mas a verdadeira liberdade acontece quando nós descobrimos que em Cristo nada disso precisa nos dominar. Nós não precisamos absorver a raiva dos outros, nós não precisamos carregar as ofensas, porque isso aí não é nosso. A gente pode sentir, a gente pode perceber, mas a gente também pode escolher permanecer firme na presença de Deus. A imunidade espiritual não nasce da indiferença com os outros, mas da clareza. Quem caminha com Cristo entende que o sofrimento do outro não precisa se tornar a sua identidade. A raiva do seu colega de trabalho, a impaciência de um familiar, a crítica injusta de alguém próximo, tudo isso pode ser percebido sem que o coração se contamine. É como um médico que entra em contato com doenças, mas se ele estiver protegido, ele não fica doente. Assim também é o cristão. Quando está protegido pela luz de Cristo, ele pode estar entre os que sofrem sem perder a paz. É aquela velha história da família, né? Os exemplos, eu acho maravilhosos os exemplos, gente. É extremamente necessário. Você tá lá naquela reunião de família, aquela festinha de Natal, uns tomam um pouquinho a mais. De repente, aquelas velhas mágoas vêm à tona. E antes, se você não tivesse na presença de Cristo, você ia reagir da mesma forma, né? Chumbo trocado não dói. E você ia acabar acumulando mais ressentimento. Mas agora, quando você está consciente da graça, você respira fundo. Você ora em silêncio, responde com mansidão. O ambiente pode e vai se tornar tenso, mas você já não é um prisioneiro dele. A sua serenidade se torna semente de transformação. Essa postura não é passividade, mas poder. É o poder de permanecer em Cristo quando tudo ao redor grita, quando tudo ao redor está um caos, quando tudo ao redor é desespero, mas você está lá em paz. O mal pode tentar se aproximar, mas ele não encontra espaço em quem está cheio da presença de Deus. O mal encontra espaço em quem está com o peito vazio. A alma ancorada na oração, ela se torna transparente às ofensas. As ofensas chegam, mas elas não vão se fixar. Elas vão passar através do ser. No fim, essa imunidade espiritual não é apenas uma proteção pessoal. É um serviço para o mundo. Quando você escolhe não propagar negatividade, quando você escolhe interromper o ciclo de dor e se tornar uma testemunha da luz de Cristo, essa é a cura mais profunda que nós pode oferecer. Está no meio das trevas, mas permanecer na luz, não é? Que nós sejamos todos assim, meus irmãos. Que nós estejamos na luz e possamos ser
um propagador dessa luz de Cristo. Eu tenho certeza que essas palavras vai tocar no seu coração. Ajuda aí a gente a divulgar o canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra também. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe. Fiquem com Deus e vamos que vamos, que o caminho é longo. Tchê, 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 tchê!